Pronto, então vamos recomeçar, né, nossas aulas. Segunda-feira passada a gente não pôde ter, né, porque nossa querida Lúcia estava com problema no computador dela, mas graças a Deus já foi resolvido. E a gente depende, né, desses equipamentos para poder ter uma aula de qualidade, né, já que é à distância, então a gente precisa estar com tudo organizadozinho, né? Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Temos pessoas novas hoje assistindo a aula, então, assim, né, sintam-se acolhidos, ainda vai entrar mais pessoas, com certeza, hoje. Sintam todos acolhidos e vamos interagir bem, não ter vergonha de perguntar. Então, é muito importante, né, porque isso enriquece muito a nossa aula. Bem-vinda, Josinalva. Toda gata, minha Boa filha. noite, pessoal. Eita, essa hora da noite, depois de um dia de tradução, de atendimento. Eita, é elogio, viu? Obrigada. Bem-vindos, pessoal. Muito bem-vinda às novatas, já estou vendo aqui. Então, né, sejam todas bem-vindas. E Lucy, você pode, né, começar. Me perguntaram a questão de datas de pagamento, eu vou organizar direitinho aqui e coloco no grupo, tá bom? Antes de terminar a aula, eu coloco lá. E eu sou a parte chata do curso. A parte chata necessária, né? Tá bom? Então, Lucy. Boa noite a todas. Quero pedir desculpa, semana passada, infelizmente, houve um trabalhozinho aí, um atrapalhozinho, e eu não pude, né, estar aqui com vocês, mas, como Marinalva mesmo disse, né, acontece, a gente depende muito, né, desses equipamentos. Aí eu fiquei com problema no carregador, e quase não acho o carregador, eu achei já sábado, nem consegui esse carregador, porque aqui não tinha de jeito nenhum o carregador original, e eu tive que comprar outro tipo, né? Um que fosse, que desse para ele, que nem outros estavam dando. Mas eu consegui esse universal, que dá para ir levando enquanto eu encontro o original, que é bem difícil, né? Mas é isso. Quero dizer a todas, né, que esteja à vontade para conversar, perguntar, se apresentar. Essas novatas, né, Marinalva, que chegaram. Vamos iniciar, né, nossa aula de hoje. Hoje vamos estar vendo sobre as atribuições, né, e ética do mediador e cuidador escolar, e vamos ver também a atuação do mediador e cuidador, além, né, do aspecto pedagógico, vai muito além do que apenas estar ali para auxiliar, para fazer essa mediação entre o professor e a criança, né? Pode colocar o slide. Para quem está chegando hoje, não sei se tem mais pessoas novatas aí, algumas já me conhecem, né? Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Lucy Medeiros, sou psicopedagoga institucional, clínica e hospitalar, sou pós-graduada já em neuropsicopedagogia, pós-graduada também, tenho especialização em ABA, que é análise do comportamento aplicado, faço avaliação e intervenção psicopedagógica, estimulação cognitiva e motora para idosos também, supervisão e consultoria para escolas, professores e sou palestrante. Gosto de dar alguns cursos, compartilhar aquilo que eu aprendo na prática, aquilo que a gente vê também na teoria, e gosto de estar sempre compartilhando e fazendo, né, parte desses cursos. Estou fazendo a parceria, né, com Josinalva, Marinalva, do Espaço Neuropsi Aprendizagem, aí de Triunfo, e estamos nessa parceria para juntas estarmos ofertando alguns cursos que venham ajudar e auxiliar tanto profissionais como pais, cuidadores, para que possam, assim, entender melhor e fazer uma inclusão de verdade e de fato, né? Vamos lá para o próximo. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. De Paulo Freire, né, essa frase. E a gente pode ver aqui nessas imagens, nessas crianças, né, várias crianças, cada uma com suas diferenças, né? E nós aprendemos com as diferenças. Se nós todos fôssemos iguais em tudo, como aprenderíamos uns com os outros, né? Então, é preciso a gente entender que as diferenças é que nos fazem, nos trazem conhecimento.
é que nos trazem nos fazem um ser humano melhor. É através das diferenças que nós nos tornamos melhores, que nós auxiliamos, que nós aprendemos e nós crescemos, do que só com as igualdades. Muitas vezes nós buscamos coisas que são iguais a nós, né? A gente gosta de se comparar um pouco, aquilo que é igual, ele é igual a mim, combina muito comigo, mas não é na igualdade que nós aprendemos, e sim nas diferenças, porque aprendemos a lidar com o outro, aprendemos a compartilhar, aprendemos a entender, a saber lidar com as situações. Então, tudo isso é crescimento, né? Crescimento tanto como profissional, como um ser humano também. Pode passar. Atribuições e ética do mediador e cuidador escolar. Existem algumas atribuições que todos nós, né, em cada função, cada profissão, nós exercemos, né? São as nossas atribuições. Tudo aquilo que nós fazemos, chamamos de atribuições, né? E ética, porque em todo trabalho, seja ele qual for, do mais simples que for, ele precisa ter ética. Precisamos saber aquilo que nós podemos fazer, aquilo que não podemos, aquilo que é necessário, aquilo que não é necessário, aquilo que pode atrapalhar tanto o convívio, onde estiver no trabalho, em casa, seja onde for, como também pode atrapalhar, muitas vezes, até o seu profissional, aquilo que você está fazendo de melhor. Então, em tudo precisa de ética, né? Nós vivemos num mundo em que precisamos entender, né, quais são as nossas atribuições naquele lugar, independente de onde estivermos, como também saber que há momentos, há locais, né, que precisamos agir diferenciado. Então, por mais que cada um tenha o seu jeito, né, eu costumo dizer que cada um ele tem suas características, né, seu temperamento, seu jeito de ser, uns mais introvertidos, outros mais extrovertidos, né? Então, mas mesmo assim, em vários lugares, não que sejamos falsos, não é bem isso. Às vezes as pessoas dizem, eu sou transparente, eu sou o que sou. Não é que seja falso, mas existe algumas atribuições, existe alguns comportamentos que precisamos estar atentos para alguns locais de trabalho, alguns locais social, né? Então, com isso, a gente precisa ter muito cuidado. Então, mesmo que meu jeito seja assim, às vezes muito espontâneo, fala muito, às vezes aquela pessoa que não tem um pouquinho de cuidado, às vezes vem na mente e já fala, já solta, né? Pessoas mais impulsivas. Então, é preciso ter esse controle para que não entre em choque com aquilo que você vive, com o que você faz, com aquilo que você está prestando naquele momento. Então, é preciso, sim, ter esse cuidado comportamental também. E atuar no ambiente escolar, dentro da sala e demais dependências da escola, e também os passeios extras fora da escola, que ocorrerem dentro do horário da mediação. Então, aqui são as atribuições, né? Já uma das atribuições, que é atuar onde? Dentro da escola, nos horários da escola. E se for preciso, se for necessário, atividades extra-classe, passeios que sejam da escola e você precisa acompanhar aquela criança, vai ocorrer o quê? Precisa ocorrer dentro do horário de sua mediação, horário de seu trabalho, né? A não ser que haja um combinado na escola, em que possam combinar, às vezes, um final de semana, mas que esse final de semana também você vai ter sua folga durante a semana, né? Nada mais justo. Então, atuar no ambiente escolar, dentro da sala de aula, tanto nas dependências da escola, como também passeios e atividades extra-classe. É uma das atribuições do mediador e cuidador. Aqui eu gosto de deixar uma ressalva em relação a essas dependências da escola. Infelizmente, a gente vê muito, às vezes por falta de uma orientação, por falta de uma capacitação, como vocês estão fazendo aqui. Algumas pessoas são colocadas ali, estão cursando uma graduação e são ali colocadas como mediador.
E aquela pessoa, muitas vezes, não tem um preparo, não teve uma preparação antes, não teve um curso, não teve orientações, não teve como ter um caminho, né, para seguir, não tem algo para se apegar. Então, às vezes, cai na falha de ficar muito fora da sala de aula, achar que, por não entender, ou fica querendo prender, muitas vezes, a criança só na sala de aula, ou o que eu vejo mais, não é só prender, o que eu vejo mais é fora da sala de aula. É preciso ter esse controle entre estar dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Por que está fora? Por que está fora dessa dependência da escola? É uma necessidade da criança, ele precisa, naquele momento, se acalmar, se está desregulado, está ali agitado, então você sai um pouquinho para se acalmar, dar uma água, voltar depois para a sala de aula. Agora, ficar o tempo inteiro fora, no parquinho sozinho, passeando nos corredores, ou fazendo algo que não seja dentro da sua mediação, está errado, né? Então, a gente vê muito esse comportamento de pessoas, eu posso dizer por experiência, né, de ver muitas vezes acontecendo isso, né, de estarem ali, fora da sala de aula. Hein, Lúcia? Apareceu aqui uma... É a minha mãozinha. Me dando licença a tua. Não, foi porque apareceu na tela também aqui, fechou um card aqui, sei lá o que foi. Foi? Estava tentando tirar. Não acredito. Então, quando coloca a mãozinha, aparece, é? Isso. Essa questão de o mediador ficar quase que o tempo todo fora da sala de aula com a criança é muito comum, porque é muito cômodo para a criança querer estar o tempo todo no ambiente externo, porque para ele é difícil conviver ali com 30, 40 crianças, estar naquele ambiente cheio de regras, né? E então fica a tentação de deixar que a criança escolha quais são os locais que ela vai estar na escola, e fica aquela criança entrando e saindo em todas as salas de aula, né? Aquela criança indo para a sala do AE, porque lá sabe que vai ter brinquedos, vai ter jogos, vai ter novidade, num horário que não é o dela. Essa criança, como eu já vi, entrando na fila da merenda de todas as turmas, e todo mundo achando bonitinho, mas se tornando bobo ou a boba da corte, né? Porque acha bonitinho e ri, mas não é o horário dela estar naquela fila, naquela mesa com aquela turma, não é? Ou ir para a biblioteca e ficar lá um tempão, porque é um local silencioso, e eles já escolhem por ser um local silencioso. Então, até essa saída, ela precisa ser planejada e antecipada, né? Na hora que a criança quer sair, para onde ela vai sair? Ela vai pegar água, ela vai ao banheiro, né? Ela vai para a biblioteca, o que é que eu vou ter lá guardando ela? Ela vai para uma área externa, o que é que vai ter lá, né? Então, precisa se antecipar com essa saída, que vai sair em algum momento, vai. Mas não pode ser uma saída aleatória, como uma boiada, né? Abre a porta e vai sem rumo, e sem hora para sair, sem hora para voltar, não. Tem que ser planejado esse momento de sair do estresse, sair daquele ambiente, mas ele precisa voltar, criar uma rotina de sair e voltar rapidamente. Porque até essa saída eles conseguem criar essa rotina de saber que na hora que sai tem um destino, para não ficar aleatório, subindo, descendo. Aí sim vai atrapalhar sim as outras turmas, porque o direito de um não pode atrapalhar o direito do outro, né? E as outros alunos estão em aula. Então, como que eu vou ficar com aquela criança e o mediador assistindo ele fazer tudo que ele deseja fazer dentro de uma escola aleatoriamente, né? Então, mais uma vez, conhecer qual é a necessidade específica e saber mediar da melhor forma, para que todos abracem a inclusão e ninguém fique, por assim dizer, espantado, né? Porque o bicho é a gente que deixa fazer. O bicho é a gente que permite que ele exista. Então, qualquer pessoa, por mais que ela tenha uma necessidade
específica grave, ela consegue se adequar às rotinas. Então, vamos organizar essas saídas da sala de aula para que seja lúdica no sentido de ter um objetivo, não sair aleatoriamente por sair, certo? Eu até separei uma frase, né? Luz falou de ética, e a ética, ela vai além da técnica, né? Esses dias eu até ouvi uma frase, né? O que é que um chefe, né? Que um chefe mais não gosta de ouvir de alguém. E essa frase ficou na minha mente, né? É quando lhe dá uma atribuição e você diz, não, é o meu trabalho. Então, o cuidador mediador, ele se vê nessa berlinda o tempo todo, porque aqui a gente coloca quais são as atribuições, mas quando ele vai além da técnica, lá são momentos imprevisíveis. Então, ele tem que decidir o que fazer, né? E muitas vezes a ética ela vai além da técnica. Ele vai ter que criar estratégias que não está lá na lei, né? Coisas que não está lá no papel, que talvez ele precise fugir realmente um pouco da atribuição dele para se criar um clima bom e que a inclusão realmente aconteça, né? Ele está disponível. Muitas vezes aquela criança falta para outras terapias, né? E aí o cuidador ele pode sim colaborar com toda a turma, né? Sempre há alunos que necessitam de auxílio, né? Ele pode não ter uma deficiência, a gente pode ter um atraso de aprendizagem, não é? Ele pode não estar compreendendo bem, e o cuidador ele pode se dispor, sim, a ser uma pessoa útil para que aquele ambiente se torne um ambiente inclusivo, mesmo que a criança não esteja lá, que ele acompanha, né? Isso. E também, assim, quando há um comportamento, sempre a criança está ali desorganizada, ou algo que acontece é tirada da sala de aula também, e a frequência, né, de sempre o cuidador, o mediador tirar, levar, deixar ela aleatória, deixar ela à vontade, isso vai tornando um comportamento inadequado, e vai reforçando esse comportamento. Então, muitas vezes a criança vai usar ali como, sabe que vai sair, então ele vai sempre repetir esse comportamento inadequado. E, como o José mesmo aí reforçou, né, mesmo dependendo do comprometimento dele, mesmo que seja um comprometimento grande ou não, ele tem sim que se adequar ao ambiente. E é preciso essa mediação, esse auxílio, né, para que ele vá participando e vá se adequando aos horários, à rotina da escola, né, e não fazendo a rotina dele, porque muitas vezes ele faz uma rotina própria, de sair dali todos os dias, ficar um pouquinho na sala, depois já sai, já fica solto, andando de sala em sala, então isso não é bom para o desenvolvimento dele, né? E reforça um comportamento inadequado. Ser assíduo e pontual, respeitando os horários, as regras e normas da instituição escolar, onde faz a mediação. Então, é preciso ser assíduo, não pode estar faltando. Eu já vi alguns que, por serem estagiários, por terem uma carga, um salário menor, uma carga horária diferenciada, então, às vezes, faltava muito ou chegava atrasado. Então, é preciso ser pontual, né, e assíduo para que aquela criança esteja participando. Porque o que é que tornava, o que é que acontecia? O profissional, o mediador, ele não ia, o professor não conseguia dar conta da criança dela, mais umas 25 ou 30 na sala, então a criança, quando o mediador faltava, a criança tinha que ir para casa, não tinha como ficar na sala. Então, olha o prejuízo, olha aí até um desconforto para a família, ter que levar a criança de volta, a criança já às vezes já está se acostumando à escola, já à sala, vai perder o que é para ser feito naquele dia, então é preciso ser pontual, ser assíduo. E cumprir, né, as regras e normas da instituição escolar. É preciso andar conforme todas as normas, todas as regras, para que não haja esse choque entre o mediador, o professor, a gestora, para que esse momento seja realmente um momento bom em que você vai estar lá
mediando, contribuindo para o crescimento também de uma criança, né? Então, é preciso, em tudo nós temos, né, regras. Então, independente do ganho, é preciso cumprir, né, com as atribuições. Ser discreto e profissional, evitando envolver-se em assuntos que não dizem respeito ao trabalho de mediação. Isso aqui acontece muito, por incrível que pareça, a gente pode até dizer, mas isso acontece? Acontece. Principalmente às vezes, acontece algo na sala, entre o professor, uma palavra, algo que o professor fez, que o mediador ali também não concorda, mas ele vai lá e buzina para a mãe, ou para a gestora, ou leva algo da mãe, que vai entristecer tanto o professor, como entristecer ou trazer algum conflito, né, dentro da sala de aula, entre outros profissionais. Então, é preciso ser discreto. Ouviu ali, não sai levando, nem de uma parte, nem da outra, nem da família, nem da escola, e nem no meio escolar, né? É preciso envolver-se apenas em assuntos que dizem respeito à mediação, à sua função lá dentro como mediador e cuidador. Lembrar sempre que o que ocorre no ambiente escolar deve ser compartilhado e discutido apenas com os profissionais envolvidos, com a equipe pedagógica e terapeutas responsáveis pela orientação. Então, vamos dar um exemplo, um professor se reúne com a gestora, com o mediador, sobre alguma dificuldade que está encontrando até em relação à família ou em relação à criança mesmo, e aquilo que foi compartilhado, que foi discutido, sai daquele ambiente escolar para uma amiga que você confia muito, mas às vezes essa amiga pode compartilhar com outra, mesmo que não faça, para prejudicar. Mas é como se diz aquele ditado, né? Eu não sei bem como é que ele diz, mas ele diz assim, que segredo, ele só é segredo quando você está com ele, sozinho. Quando você conta para alguém, ele já não é mais segredo. Ele já deixou de ser segredo. Porque uma pessoa que sabe algo, ele pode conversar com outro, nem que seja para compartilhar ou para ver se outra pessoa tem alguma ideia, às vezes até com boas, querendo boas atitudes, né? Querendo algo, mas pode prejudicar, não é o correto. Então, o que houver, conversas, o que houver ali no meio, né, no ambiente escolar, deve ficar lá, não deve ser passado para ninguém, nem para sua melhor amiga, para ninguém. É preciso ficar lá. O que você conversa com um terapeuta? Um terapeuta, ele pode, um psicopedagogo, um fono, a psicóloga, ela pode te pedir, né, já que você está tão envolvido ali com a criança, está mais presente, pode conversar com você e, às vezes, comentar algo e pedir para você também auxiliar em algum ponto que não deve ser dito. Então, a conversa que você tiver ali com o terapeuta, é preciso ficar lá com o terapeuta, né? Se foi alguma orientação, o que foi, é preciso ficar lá. Não pode ser compartilhado. Solicitar apoio e supervisão da equipe responsável, sempre que sentir necessidade, evitando passar problemas e dificuldades pertinentes à mediação aos responsáveis. Então, sempre solicitar, né, esse apoio e supervisão da equipe. Tem um coordenador na escola, tem o professor de AE, que você está sempre ali, né, compartilhando também, o próprio professor. Precisou de ajuda, não pode guardar essa necessidade, esse problema só para você. Porque se você guarda esse problema só para você, em relação à mediação, né, algo que você esteja necessitando, né, o problema que eu digo é você não estar conseguindo fazer algo dentro da sua atribuição. Então, você pede ajuda a um profissional para que lhe dê orientações adequadas. Avisar com antecedência, sempre que possível, caso precise faltar, para que a equipe, né, terapêutica possa decidir junto com a escola e aos responsáveis qual é o procedimento indicado. Então, se não vai poder mais estar mediando, ou se vai precisar faltar, vai se ausentar para fazer algum tratamento de saúde, ou naquele dia não pode ir, então é preciso entrar antecipadamente, né, avisar.
a não ser que seja imprevisto. A gente sabe que nós somos seres humanos e também acontecem imprevistos, né? Então, se é um imprevisto, tudo bem. Mas há casos que são tantos imprevistos de última hora que isso prejudica, né, o andamento, né, da mediação, da aula que o professor ali preparou. Então, é preciso, né, ter esse cuidado. Pode passar. Josi, quer dizer mais alguma coisa? Quer acrescentar ou vamos para o próximo? Destacar a questão de conhecer bem, né, aquela pessoa que você está mediando, os aspectos emocionais dele, se ele toma algum medicamento controlado, se está bem medicado naquela hora, se está passando por algum problema emocional, familiar. Então, perpassa a questão da sala de aula, né, de mediar apenas o conteúdo, o conhecimento científico. Você vai mais além, né? Mesmo que você ache que aquilo não é atribuição sua, mas para que você conheça bem, saiba mediar, você precisa estar atento a todas essas questões. Até se aquela criança não tiver se alimentado bem, não tiver nutrida, naquele dia pode interferir, né? Ou até uma situação diferente de rotina que aconteceu lá na casa, ou durante o percurso, ou na entrada da escola, às vezes até uma mudança de móvel dentro da própria sala de aula, pode acontecer um estranhamento. Então, se o mediador está focado apenas nas suas atribuições, né, Lúcia, ele deixa de observar essas coisas que estão no entorno e deixa de criar um ambiente favorável para ele mesmo e para aquela criança, não é? Então, ele precisa realmente ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo em seu entorno, né? Porque a acessibilidade, ela não acontece somente no ambiente, nas questões arquitetônicas, né? Por assim dizer, na questão material, que ele venha a adaptar ou estruturar. A acessibilidade, ela está da atitude também. Então, em como o professor acolhe essa criança, em como o professor tem um olhar diferente. Então, tudo isso, o mediador, ele está atento para que realmente essa criança ou esse aluno que ele acompanha se sinta pertencente àquele momento pedagógico e tenha vontade de realmente interagir, né? Atingir a sua independência. Porque senão ele fica dependente, ele não faz nada, ele não tem iniciativa, ele fica dependente o tempo todo daquele cuidador tomar iniciativa, né? E não é isso que o papel do cuidador. Ele tem que ser um investigador e ele tem que ser um ótimo indagador também, porque as respostas nunca podem estar prontas. Ele precisa auxiliar aquela criança para ela pensar, encontrar ela mesma as soluções, né? Não é fácil, não é muito fácil, mas é possível, ele consegue. Sim. Pode prosseguir, Lúcia. Outra coisa também, outra atribuição, né? É vestir-se adequadamente, né? É ético, aqui está relacionado, né? A você se vestir adequadamente, utilizando sempre roupas que possibilitem, né? Ter uma fácil movimentação, evitar usar saias, shorts, blusas decotadas, sandálias, sapato com salto, relógio, anéis, brincos grandes, colares, pulseiras e unhas grandes que possam vir a machucar a criança. Então, muitas vezes a gente pode olhar aqui e dizer, mas tudo isso, né? Isso aqui é uma bobagem, isso é besteira, eu posso trabalhar muito bem, mediar a criança com tudo isso, eu gosto de usar, mas no momento que você estiver com a criança, dependendo de como essa criança esteja e como algo possa acontecer, um brinco grande, um colar, um salto alto, um relógio, ele pode te atrapalhar. Uma roupa decotada, onde uma criança, ou até mesmo já entrando na adolescência, alguns têm aquela fase mais aguçada, né? Eles têm
eu tenho um paciente que a mãe chegou para mim e estava preocupada. Disse que não sabia o que ia fazer, nervosa, queria orientação, porque o menino ele estava bem pegando naquelas partes íntimas, né? Pegando. Disse que olhava quando via a menina na TV ou quando passava. Disse que ele ficava todo assanhado. Quando passava na televisão os filmes, alguma coisa assim, ele ficava todo. Aí eu só dei uma resposta para ela, que ela parou e olhou assim para mim, e depois eu dei algumas orientações, mas a primeira que eu disse para ela foi: ele é homem, ele tem um transtorno, né? Ele tem essa dificuldade, mas ele também é homem. Então, ele tem os desejos, ele passa pela mesma fase da puberdade, em que os outros também vão passar. Ele só não sabe, nem vai conseguir ter uma postura diferente, conseguir ter uma autorregulação diferente daquela criança que não tem um transtorno, né? Que vai saber lidar com aquele desejo, com aquela achar bonito. Ele vai ser mais espontâneo, vai fazer até atitudes que ele não sabe que ali é errado, né? Ele não tem esse conhecimento ainda, ele não foi ensinado e que não poderia, né? Então é preciso ter calma, ter cuidado, saber falar, para não chocar também a criança, né? Dizer não pode brigar, não é assim, né? Então, existem alguns momentos em que se chega um cuidador, né? Essa criança está nessa fase, ou até mesmo vai estar, não é correto, estar com blusas decotadas, mostrando ali os seios, saias muitas vezes curtas, você vai se movimentar, você pode estar mostrando também, né, a mais do que deveria mostrar. Então, tudo isso é preciso também ter cuidado, e principalmente aqui essa unha grande, né? A unha pode machucar sim. Eu mesma já machuquei até minha filha no pegar, e minha unha não é tão grande, porque minha unha não fica grande, eu sempre corto, e ela também não cresce, porque ela, quando cresce um pouquinho, ela quebra. É bem fraca, não sei por quê. Mas eu não consigo ter aquela unha, né? E também não posso, porque lido com criança. Você vai pegar uma criança, você vai levar ela, vai dar um banho, vai pegar pela mão, vai levar em algum lugar, ou tá agitada, você vai pegar aquela criança para sair com ela, e a unha pode passar e arranhar. E depois você tem um problema grande ali, porque pode ser dito que você machucou a criança porque quis, né? Então tem que ter esse cuidado. É estabelecer um contato diário com o responsável, ou seja, com a família. E, caso necessário, utilizar uma agenda ou um caderno, aquele leva e traz. A criança leva o caderno, você passa informações, como foi o dia. Se você quer saber algo que aconteceu, chegou diferente, pode comunicar também. A mãe, da mesma forma, ela pode, no outro dia que voltar essa agenda, ela já pode colocar alguma observação, alguma pergunta para a cuidadora, né, para a mediadora, para que ambos possam trocar essas informações sobre o dia a dia da criança. É muito importante essa troca, porque aí vão estar se ajudando também. A mãe vai entender o que aconteceu, por que ele estava assim na escola, né? A cuidadora, a mediadora vai entender também, o professor, o que aconteceu em casa, se algo fugiu dali da rotina e fez com que aquela criança chegasse na escola e tivesse aquele comportamento, né, aquela agitação. Então, é muito importante. É entregar os registros semanais e mensais pontualmente, participando sempre, né, das supervisões, grupos de estudo e treinamentos com os terapeutas responsáveis. Ou seja, com a equipe escolar, não é? Aquilo que tiver, sempre que tiver, fazer de tudo para participar, né, dessas supervisões, porque ali, nesses grupos de estudo, nesse estudo de caso, vocês vão poder estar trocando experiências, né, tirando dúvidas. Então, é muito importante essa troca, participar desses treinamentos, porque vai auxiliar você no seu dia a dia. Conversar com o professor explicando sempre que necessário, né, os porquês daquele procedimento, intervenções realizadas no ambiente escolar. Ou seja, se ela precisou fazer algo que foi orientado, às vezes por um psicólogo, pela fono, pela psicopedagoga, ou a mãe. Então, sempre está ali conversando com o professor, explicando o porquê,
né, daquela atitude, sempre ter esse diálogo com o próprio professor. Ali dentro, vocês são o quê? Uma equipe, não é? Então, uma equipe precisa estar em comum acordo, conversando, trocando, né, as dificuldades, trocando as experiências, ajudando umas às outras. Então, isso é muito importante, você estar com esse diálogo entre o professor. Ali dentro não existe adversário, e sim cooperadores, né? Pessoas que vão estar ajudando nesse desenvolvimento da criança, do adolescente ou do adulto. E manter sempre a atenção da criança voltada para as ordens e informações dadas pelo professor. Se você é mediadora, você é como uma ponte. Essa ponte está o professor e está aqui a criança. Essa ponte você precisa estar ali mediando, né? Você está aqui, entre um e outro. Então, todas as informações, tudo aquilo que é passado pelo professor, precisa ser levado para a criança e você mediando entre um e outro. Então, você é essa ponte. Se a ponte é quebrada, vai haver uma quebra também na mediação. Vai haver uma quebra naquilo que o professor quis passar. Vai haver uma quebra no desenvolvimento da criança, da aprendizagem, nesse processo de aprendizagem. Porque se não há essa atenção voltada para aquilo que o professor ali está fazendo, para aquilo que você precisa estar atenta na hora, para auxiliar e mediar, vai haver essa quebra. E essa ruptura vai fazer com que prejuízos venham, né? E o maior prejuízo vai ser na criança, porque a criança ela vai perder essa aprendizagem, ela vai perder esse momento que é importante para ela, para o seu desenvolvimento, mesmo que seja tão pequeno. Eu lembrei de uma situação aí nessa questão de adequar o conteúdo e estar atento, porque muitas vezes o aluno com TEA, ele não abstrai muito o conteúdo, né? Ele não abstrai. Vai ter termos, vai ter palavras, vai ter coisas que ele realmente não vai abstrair, precisa ser apresentado de outra forma. E então essa adolescente, ela participa bastante da aula, e quando o professor de geografia, ele colocou um infográfico, né, que chama, tinha o planeta Terra, e aí as pessoas, são aquelas pessoas virtuais que aparece só o desenho, mas não aparece o rosto, né, o nariz, a boquinha, aquele desenhozinho apresentando pessoas, mas só formas geométricas. E aí, quando ele falou da explosão demográfica, esse termo chocou demais aquela aluna né, com autismo de 16 anos, porque ela viu o planeta, viu as pessoas todas deformadas, né? E essa palavra explosão demográfica gerou nela uma inquietação. Ela disse, mas e o planeta vai explodir? E as pessoas vão ficar assim? Eu nunca vi pessoas assim, sem rosto, né? Sem perna, sem braço. Mas como é possível? Eu não quero, não. Vai, tia, vai explodir. Aí, né, desorganizou toda a aula por conta de algo que não foi pensado em como ela iria absorver esse conteúdo. E o professor ficou sem entender a colocação dela. Aí eu disse, veja só, a palavra explosão, o que é que ela entende? E demográfica é uma palavra estranha também, ela não vai associar pessoas, né? E aí ele precisou ter que refazer a frase, né? Que a explosão seria nascer muitas, demográfica, pessoas, que aquelas pessoas ali eram uma representação, mas que, na verdade, elas têm rosto. Então, veja, tudo isso, o mediador, ele pode estar atento para orientar o professor a apresentar de outra forma aquele conteúdo, por isso a importância dele participar também do planejamento, dar algumas dicas, né? Veja a realidade, porque vai ser melhor, vai ser de uma forma mais compreensiva. Foi muito interessante, porque essa questão de ver o real e não abstrair precisa ser levado em conta, não só para os alunos com autismo, é para todos os alunos. Às vezes o termo é muito diferente, é muito difícil
de compreender, né? Quando o professor diz qual é a matéria-prima, né? Um falou assim, qual é a matéria-prima do álcool, né? Matéria-prima, então qual é a ideia que aquela criança com déficit intelectual tem de primo, né? É a família. É a família. Então, como que o álcool, né? A cachaça tem primo, né? É estranho. É estranho o termo. Então, né, se dissesse de uma forma, né? Qual que é a fruta, né? De onde é tirada, né? O processo de uma forma concreta, levar para visitar aquele espaço, para ele observar desde o início, ou até se não pode levar, mas passa um vídeo mostrando, né? Mas dessa forma oral e seca fica difícil de qualquer pessoa compreender, quanto mais uma pessoa, né, que já tem uma dificuldade de abstração. Então, é muito bom estar atento para que essa ponte, como você falou, mediar o conhecimento, encontre uma forma de que seja compreensível para aquele aluno, porque senão ele vai estar só ali como vidente, né? Como vidente, mas sem ter compreensão nenhuma do conteúdo. E não é isso que a inclusão quer, né? A inclusão quer que ele aprenda, no mínimo, o essencial do que o professor quer passar para tudo. Então, vamos tentar passar pelo menos o essencial. Alguém está dizendo levar uma fruta para a sala de aula. Né? Dessa forma mesmo. Isso. É preciso, né, que se aproxime essa compreensão, né? Se aproxime da criança, daquilo que ela possa entender. E com um mediador ele atento, né, a tudo isso, sabendo o que é que vai acontecer na sala de aula, qual é o planejamento, ele vai se preparar antes também, para saber o que ele pode, né? Surge uma dúvida ali, e ele não vai saber sanar essa dúvida, né? Como essa experiência aí de Josinalva, né? Dessa adolescente. Se ela ali não soubesse como mediar, como trocar essas palavras para que ela pudesse entender melhor, ela ia ficar com a dúvida e ia ficar na mente dela acreditando que realmente as pessoas iriam explodir, né? Então, porque eles entendem de forma literal. Então, a gente precisa ter cuidado nas palavras, naquilo que a gente coloca ali, porque eles entendem realmente no literal, né? Pode passar. Atuar, né, no momento da entrada ou saída escolar, direcionando a criança ao grupo e ensinando-a como se comportar naquele momento, estimulando o cumprimento da rotina e das ordens dadas pela professora. Então, é preciso que ela esteja aí na hora da entrada. Em algumas escolas fazem aquela entrada, a filinha, ou ela vai auxiliando e levando. Então, direcionando sempre a criança, né, ao grupo e ensinando-a como é que ela deve se comportar naquele momento, juntamente com as outras. Isso é incluir. Fazer com que ela participe daquele grupo. Se tem uma fila, participar da fila. Não contribuir para que ela se exclua, que ela se afaste, sempre o diferencial. O que a gente vê, algumas vezes, o cuidador vai lá, pega a criança e já leva para a sala, ou então às vezes vai dar uma volta para depois levar para a sala. É algo muito assim solto, né, sem uma organização, e eles se acostumam nisso. E nunca vão acostumar uma fila. Quando precisar ficar em uma fila com a família, precisar ficar em uma fila em outro local, ou até mesmo em outras séries seguintes que ele vai continuar, ele vai ter sempre essa dificuldade de ficar numa fila, de chegar na escola e entrar juntamente com aquele grupo, porque ele não foi ensinado. É preciso ser ensinado, direcionando as atitudes corretas, né? Então, é o mediador que vai ali, junto com o professor, com as crianças, ensinando ele a participar ativamente daquele grupo. Isso sim é inclusão. Durante o recreio, mediar a relação da criança com seus colegas nas brincadeiras e situações sociais. Outra situação que nós vemos muito, isso eu digo, gente, não é querendo ser chata, mas é algo que a gente vê muito em escolas, já trabalhei em muitas escolas, ainda trabalho. Estou afastada agora um tempo
porque estou de licença prêmio. Mas a gente vê muito escolas, creche, as crianças na hora do recreio, a professora pega as outras crianças e sai com as crianças, a filhinha. Aquela criança atípica, aquela criança com um transtorno, ela é deixada para trás, porque ela não consegue ainda participar daquela fila, ou porque ela não lancha, porque ela não come a merenda da escola ou da creche. Então, sai com a filhinha e ela fica solta no pátio, vai ficar brincando solta, não vai participar. Se tem uma brincadeira ou alguma situação social ali, não vai participar. Ele já tem essa dificuldade, né, na socialização, nessa interação. Então, se ele não for levado da maneira correta, direcionado, ele não vai aprender esses comandos. Então, são práticas que devem ser feitas diariamente e que devem ser feitas sempre. Vai para o refeitório, vai para alguma brincadeira ou situação social, conduz a criança, pega na mão, se a criança não pega na mão, coloca a mão da criança na mão de outra criança, vai ensinando aos poucos aquela criança a participar. Tinha uma menina que ela não participava das interações sociais na hora das brincadeiras no pátio. E uma vez a professora dela faltou e foi uma outra professora substituta. E essa professora substituta, ela conseguiu colocar sozinha, pegar na mão da criança, colocando na mão da outra criança, ela segurou a mãozinha e conseguiu fazer com que a menina participasse de uma brincadeira de roda. Só ali o círculo conseguiu brincar. Ela conseguiu sentar com a criança do lado dela. Ela conseguiu fazer com que a menina pintasse um pouco. Então, e ela mandou para mim, porque eu era terapeuta dessa menina. E ela mandou para mim essas imagens mostrando que a criança tinha conseguido, né, interagir, que ela estava na sala de aula, enquanto muitas vezes aquela criança, até com o mediador, com o professor, a criança não ficava na sala de aula, ficava solta no pátio, não queria entrar na sala, quando entrava ela batia, ela gritava e batia na porta, gritava para sair, porque ali talvez não estivesse sendo trabalhada essa questão, porque tem muitas crianças, então não dava a devida atenção à criança para que a criança fizesse o comando. É preciso ensinar. Primeiro a gente mostra, eu costumo dizer assim, a gente mostra, depois a gente faz com a criança, coloca ela para fazer sozinha e depois ela faz só. Tudo é passo a passo, né? É algo que vai aumentando gradualmente. É essa a nossa prática. Eu costumo, quando alguma criança não consegue fazer algo, porque muitas não têm mesmo essa iniciativa de pegar no objeto, então a gente mostra o objeto, depois a gente faz mostrando o objeto como fazer. A criança não tem reação, pega a mão da criança e faz ela fazer. Com essa repetição, mudando sempre de estratégia, mas sempre mostrando como fazer, a criança depois ela vai ter uma iniciativa. Então, tudo é prática, né, que a gente precisa colocar em prática. Se doar, dá trabalho, dá, mas é gratificante. Então, é preciso estimular, né, e durante essas brincadeiras, essas situações sociais, ela precisa participar. Porque senão não é inclusão, ela está ali na escola, mas ela não está inclusa. Né? Ela está fazendo parte só da escola, ela está matriculada na escola, mas ela não está vivenciando, ela não está participando dessas experiências, que são as experiências que vai fazer com que ela cresça, com que ela desenvolva. Então, essas experiências são muito importantes. Dirigir-se com a criança ao banheiro, caso haja necessidade, auxiliando aí em seus hábitos de higiene, promovendo assim maior independência e autonomia. Ou seja, não é levar a criança a fazer por ela, vai fazendo, auxiliando nesses hábitos de higiene, promovendo, ensinando de forma que ela depois se torne uma criança independente e autônoma. Caso exista na escola um profissional específico para auxiliar os alunos nesse momento, porque pode ter, né, às vezes tem um auxiliar de sala que pode lhe ajudar. Então, o mediador estará apenas por perto
intervindo caso ocorra, né, haja algum conflito ou dificuldades entre eles. Porque ele pode estranhar aquela pessoa, não querer, porque já está acostumado com aquela mediadora, pode se recusar a ir ao banheiro, ou fazer algo com aquela pessoa que é responsável para fazer isso, que algumas escolas têm. Já trabalhei em escolas que tinha uma pessoa que dava banho, já o mediador não dava o banho, ele só auxiliava nas questões mais pedagógicas, levava ao banheiro, mas na hora do banho, na hora de colocar para dormir, as auxiliares faziam essa função. Então, e muitas vezes tinha crianças que se desorganizavam, né, porque queriam um mediador. Então, tem que estar sempre ali perto, intervindo, caso haja algum conflito, né? Manter-se sempre junto ao grupo e ao professor de sala, cumprindo dentro do possível toda a rotina e as atividades pedagógicas. É preciso tentar, eu sei que para a criança, principalmente com TEA, criança que desorganiza, tem estereotipias, tem as ecolalias, como algumas têm, algumas precisam sair um pouco mais da sala, voltar, então isso, mas como aqui a palavra diz, dentro do possível, cumprir essa rotina, né? E essas atividades pedagógicas que foram atribuídas a elas, é preciso que elas cumpram, para que ela possa aprender. E atuar em parceria com o professor dentro de sala de aula, como eu já falei anteriormente, né? É preciso ser parceiros. Não é o professor jogar tudo para você, como se você fosse só o responsável, você é o mediador, toma de conta aí, ele é teu, ele não é meu. Não, são parceiros, são os dois. A inclusão se faz com parceria, ninguém faz inclusão só, não é? Quer acrescentar algo, Josi? Ou vamos para o próximo? Eu ainda tenho tópico. Tá fechado? Pode prosseguir, sim, Lúcia. Vai chegar ainda na parte que eu quero falar, né? Das especificidades de cada um. Isso. Que a adaptação não pode ser uma única adaptação que vai servir para todos, né? Isso. O mesmo conteúdo da mesma atividade, ela pode ser adaptada de várias formas, de acordo com cada tipo de dificuldade, né? Seja auditiva, seja visual, as estratégias são outras para se trabalhar. Isso. Vai chegar lá ainda. Vamos lá. A atuação do mediador e cuidador, além do aspecto pedagógico, ou seja, ele vai bem além apenas só do pedagógico. A gente precisa ter uma visão mais ampla, uma visão do ser humano que ali está. E para isso precisamos de algumas orientações, precisamos buscar conhecimento, buscar, quanto mais possível, ajuda, orientação, pesquisa e praticar. Às vezes você pratica algo, você leva uma estratégia, você diz, eu vou fazer isso, porque isso vai dar certo. E quando você chega lá, você se frustra, não dá certo. Então, você tem que perseverar em cima daquilo que você levou daquela estratégia, ou quem sabe até modificar, e você vai conseguir, né? Então, sabemos que a inclusão, ela vai muito além de estar em uma sala de aula, porque a inclusão, ela não é feita apenas na sala de aula. Quando a criança, a gente quer que ela seja ali inclusa mesmo, ela precisa estar desde o portão, com o porteiro, com a gestora, com a merendeira, com os auxiliares civis gerais, com os professores, mediadores. Então, em tudo ali, vai além da sala de aula, de apenas uma sala em que ele vai estar ali aprendendo o currículo escolar, aquele currículo anual, né, com os conteúdos já programados para aquele ano. Então, vai muito além do que isso. Tanto é que, quando se realmente uma criança ela é colocada numa escola, e lá nessa escola a visão é de inclusão, de verdade, de fato, a criança, mesmo que ela não alcance, porque nós sabemos que muitas crianças, elas podem não alcançar metade, até um terço dos conteúdos que estão ali programados para o ano inteiro. Mas quando há uma inclusão de verdade, de fato, vai prepará-la para a vida, para o social,
para a sua autonomia, ajudar, de certa forma, na sua independência. Então, vai além de uma sala de aula, de apenas conteúdo, né? Então, é preciso que o aluno ele faça parte dessa turma, que ela interaja com os professores e demais crianças, compreenda as questões pedagógicas também e se desenvolva de acordo com as suas particularidades e seu ritmo. Cada criança ela tem seu ritmo de aprendizado. Isso não quer dizer, como alguns às vezes caem nesse erro, alguns até profissionais como médicos e até a família, quando uma criança é pequenininha ainda, e diz assim, ele tem o tempo dele, ele vai aprender. Está no tempo ainda. E paga para ver, ao invés de buscar entender se aquela criança ela tem algum transtorno, se ela tem alguma dificuldade, ou se é apenas, às vezes, um atraso na fala, um atraso no motor, ou um atraso em algumas aquisições, né, do desenvolvimento infantil, que podem ser estimulados e podem ser corrigidos, sanados, né, posteriormente. Então, muitas vezes acontece isso, está no tempo dele, então cada um tem seu ritmo, e não estimula. Aqui o que eu quero dizer é, cada um tem a sua particularidade, tem aquilo, as suas habilidades, e tem também um ritmo de aprendizado, mas que precisa ser estimulado. Ele tem o ritmo dele, ele vai aprender no ritmo dele. Algumas coisas vão serem assimiladas, mas outras não serão assimiladas da mesma forma, mas dentro do ritmo dele, mas sendo apresentado, sendo estimulado, não esperando, pagando para ver, né? E a parceria entre mediador e escola, ele favorece não apenas as crianças, mas também o estabelecimento de ensino. Toda a escola, todo estabelecimento de ensino, ele é favorecido com essa inclusão, com essa parceria do mediador, com essa parceria da escola, da família, porque as crianças que ali estão convivendo, os profissionais, o ambiente vai ser harmonioso, não é? Vai ser de troca, e não só de conflitos. De acordo com Vanessa Schaffer, todos saem beneficiados com a presença deste profissional. Então, o mediador ele é importante tanto para as crianças de inclusão, que elas precisam ter uma referência, né, de comportamento, do que é típico para aquela faixa etária, tanto para as crianças que chamamos também de neurotípicas, indivíduos que não apresentam distúrbios significativos, por estar em contato com crianças que precisam de atenção especial. Então, é necessário, não só para aquela criança que está sendo mediada, que tem, né, uma deficiência, um transtorno, mas também são beneficiadas aquelas crianças, porque aquelas crianças que ali convivem, elas vão estar interagindo com o diferente, elas vão estar aprendendo a ajudar, elas vão estar crescendo como crianças e seres humanos, como pessoas que vão estar na sociedade ativas, participativas, vão estar aprendendo valores, não é? Sabendo valorizar, respeitar o próximo. Então, ali há um crescimento. Vai estar aprendendo a participar, a não olhar para o outro com essa indiferença, porque ele é diferente. Então, a troca, esse mediador, ele é importante, né? Dentro dessa troca, dentro dessa perspectiva. Então, se faz necessário, por estar em contato, né, com crianças que precisam de atenção especial. E isso as torna mais solidárias e compreensivas com as crianças de inclusão, como eu falei, né? Quando uma criança, você ensina uma criança que o autismo, ele está aí, é diferente, a criança é o jeito dela, é diferente de ser, mas que ela não tem uma doença que vai passar para você, né? Que ela não vai te prejudicar em nada, que você pode ser amiga, que você pode ajudar naquilo que ela acha difícil, não é? E que ela pode te ensinar também. Então, eu vejo muito a questão de, às vezes, até uma criança não tem transtorno nenhum, mas está numa sala de aula, por não terem esse conhecimento, não terem essa mediação adequada em sala, por não terem um ensinamento em casa dos próprios familiares, da mãe, e quando chegam na sala, se afasta daquela criança e diz, ele tem autismo. Aquela criança, ele é hiperativa, ele é assim. Aquela criança, ela baba. Então, está criando e educando
crianças neurotípicas, né, crianças que não têm transtorno nenhum, a serem pessoas deficientes. Porque, de certa forma, se olharmos, a deficiência vai ser em o quê? Uma deficiência, não do neurodesenvolvimento, mas uma deficiência moral, uma deficiência ética, uma deficiência nos valores. Os valores que são para toda a vida. Então, precisamos ensinar as crianças a entenderem, a conviverem. Então, vai muito além, né, do pedagógico. Porque toda a equipe, ela sai ganhando. Pode passar. Embora na teoria o processo de inclusão seja um caminho lógico para que as crianças encontrem, né, a independência, na prática o assunto ainda é outro. A gente sabe que na teoria é muito bonito, né? É bem organizado, o sistema mostra algo que estão fazendo, que estão evoluindo, que estão trabalhando, que têm se esforçado para que seja feita essa inclusão. A gente sabe que tem melhorado? Tem, né? Ao passo que nós damos, tem sim melhorado, mas ainda é algo que está um pouquinho longe, né, daquilo que seria o ideal, e que seja um caminho lógico para que as crianças encontrem essa independência, né? Na prática, o assunto é outro, é bem difícil. A gente sabe que ainda existem escolas que não têm materiais, recursos adaptados a cada necessidade, a cada dificuldade daquela criança. A gente sabe que ainda existem escolas em que não sabem, não estão ainda capacitados a contribuírem para as habilidades daquela criança. A criança ela pode ter uma dificuldade na aprendizagem, mas ela pode ter uma habilidade artística, ela pode ter uma habilidade na fala, como outros em outros transtornos, né? Ele pode ter uma habilidade no raciocínio lógico, ele pode ter inúmeras, tanto crianças típicas como atípicas, né? A gente sabe que cada um tem as suas habilidades e muitas vezes não são estimuladas para que essas habilidades elas se sobressaiam e ajudem no futuro. Porque não é porque eu não sei, digamos, alguém não sabe matemática, eu não sei matemática, eu não entendo muito de matemática, eu sei o básico, que ele não pode ser um profissional de outra área, né? Existem áreas que não necessitam da matemática, existem áreas que não necessitam que você seja tão fluente, né, na oratória. Existem áreas que você pode trabalhar tranquilamente com as habilidades que você tem. Então, ainda existe essa deficiência, tanto em não estimular as crianças nessas habilidades, como também existe essa dificuldade em entender, em conhecer, em capacitar, em realmente preparar para a vida, né? E estagiários são eventualmente utilizados na rede pública. Segundo Vanessa, a lei respalda a inclusão, mas ainda não respalda o fundamental, que é o acompanhamento do mediador. Então, existe muita contratação desses estagiários que estão aí nas faculdades, precisam de estágio, e eles são levados como mediador. Mas eles não têm esse acompanhamento, né? O próprio mediador, ele não tem esse acompanhamento, essa preparação adequada. Eu sei de muitos que entraram numa escola como mediadores, e quando eles chegaram lá, que se depararam com uma criança com autismo, uma criança não verbal, uma criança que se bate, uma criança que tem ecolalia, estereotipia, uma criança que não para quieto, se assustou e foi embora. Desistiu de ser mediador. Houve uma preparação antes? Não. Se houvesse, ele saberia lidar com a criança. Teria dificuldade? Sim, todos nós temos, né? Quando nós pegamos um paciente novo, né, Josaí também sabe disso. Quando a gente pega, né, quando chega para nós um paciente novo, o que é que nós fazemos primeiro? Nós avaliamos essa criança. Primeiro nós nos aproximamos, né? A gente se aproxima dele, tenta cativar, né? As primeiras sessões é para um conhecimento maior, para que ele adquira uma confiança, para que ele esteja ali dentro daquela sala,
não se sentindo preso, mas ele se sinta à vontade para mostrar aquilo que ele tem, aquilo que ele necessita. E a partir daí, nós desenvolvemos a nossa avaliação e intervenção. Através da avaliação daquilo que é deficitário e daquilo que é possibilidade, a gente faz a intervenção. Porque a gente não avalia apenas as deficiências, não são só as áreas deficitárias. A gente precisa avaliar o quê? As potencialidades. Essa criança, ela tem um potencial. Qual é o potencial dela? Então, eu vou usar esse potencial para que eu vá mais além, para que eu consiga mais. Se eu olhar só as áreas deficitárias, só as dificuldades, eu não vou caminhar, né? E essa criança não vai desenvolver e muito menos vai se sentir segura comigo, porque eu só vejo nele as dificuldades. Então, nessa questão, né, do conhecer, a gente tem que ter a flexibilidade, porque muitas vezes a gente prepara aquela atividade bem estruturada, né, dentro daquele horário que a gente tem para cumprir, e a gente tem um interesse, mas aquele cliente, aquele paciente, né, aprendente, tem outro interesse. Aconteceu um caso bem interessante aqui sábado, e essa paciente, ela tem 16 anos, né? E então a gente, já como é adolescente, a gente tem que estimular coisas da idade dela. Tem alguns brinquedos que eu já não ofereço muito, porque eu sei que essa pessoa já teve muito contato, né? Então, depois que eu trabalhei a atividade estruturada de leitura e escrita, eu falei assim, eu vou trabalhar um brinquedo para passar para a próxima atividade. E ela escutou, né? Mas quando eu falei brinquedo, eu me referia a um brinquedo psicopedagógico, né? Um brinquedo de madeira, de encaixe, para que ela, né, limpasse um pouco a mente e passar para outra atividade complexa. Na hora que eu falei isso, ela apontou para um material que eu tenho organizado, que é da Poli, né? Para trabalhar a casinha, os objetos, os brinquedos. E aí eu disse, então, se ela quer, traz. Mas quando trouxe, aí eu percebi que ela tinha construído algumas habilidades, que eu estava tentando com outro material. E ela já havia construído a partir dali do brincar, né? Que a gente observa muito a questão da função do brinquedo. E até alguns sons que ela não conseguia fazer antes, quando ela pegou o avião, né? Quando ela pegou, olha, ela conseguiu isso, conseguiu. Então, só no brinquedo, sem precisar fazer aquele teste, já pôde se perceber. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade. Eu posso atingir o que eu quero dentro de uma atividade dinâmica, sem ser necessariamente dentro daquilo que eu havia programado, né? Eu preciso unir as estratégias de aprendizagem com a potencialidade que ele traz, né? Por exemplo, se o objetivo daquela aula que a professora dá naquele dia, vamos supor, é de ciência, é aprender as partes da planta, a forma como uma pessoa com dificuldade auditiva aprende é diferente da forma como uma pessoa com dificuldade visual aprende, né? Então, aquele mesma aula, aquele mesmo conteúdo, né? Aquela mesma intenção, de que forma aquela pessoa vai conseguir adquirir esse conhecimento, né? A pessoa que não enxerga, não adianta eu colocar um cartaz, né? Não adianta eu colocar uma imagem, não adianta, porque ela não está enxergando. Então, de que forma eu posso ensinar essas partes da planta? Talvez eu leve algo pelo que ele possa pegar, né? O tato. É uma conversa intelectual, talvez eu vá ao pátio, arranque mesmo e mostre ali as partes para depois ir para a parte pedagógica. Então, cada indivíduo ele vai ter uma forma de se apropriar, de perceber o mundo. E é isso que a gente precisa adaptar. As estratégias de aprendizagem que a gente conhece, né, seja o TIT, seja o ABA, seja a alfabetização visual, a potencialidade, a forma como ela vai captar, para poder adaptar e conseguir chegar até ela, e ela também ter esse direito do conhecimento garantido. Muito bem, é isso mesmo. Se nós não conhecemos
né, o nosso atendente, o nosso aprendente ali, como eu posso ter essa flexibilidade, né? Então, é preciso conhecer e ter realmente a flexibilidade naquilo que você vai fazer. Muitas vezes também você planeja uma intervenção, ou planeja uma aula, planeja uma atividade, e você tem que mudar, né? Você está ali e tem que mudar, porque a criança chega e ela não tem interesse naquele material que você preparou. Então, é preciso que você tenha esse entendimento de que o melhor é que ele participe e que ele interaja, que ele possa assimilar, adquirir ali, reter um pouco daquilo que você quer passar para ele, do que você perder, né, o momento que você está com ele, perder a sua sessão ou perder a aula. Então, quando há essa flexibilidade, quando há esse manejo, com certeza, você não sai dali dizendo, eu não fiz nada hoje, foi zero. Não, algo sempre fica, né? Eu já ouvi uma vez eu não gosto de ouvir, particularmente eu não gosto de ouvir quando uma fono, quando uma psicopedagoga, ou quando alguém ali que está trabalhando com a criança, um professor, chega e diz para a mãe, que eu já ouvi algumas vezes, fulano hoje não rendeu nada, hoje não deu certo nada. Quando eu escuto isso, particularmente, vocês, cada um tem sua opinião, mas eu acho que eu estou me colocando também ali como uma profissional que não fez nada. Se eu não consegui nada, é porque eu não fiz nada. Eu não consegui alcançar. Eu acho que não tem como você não fazer nada. Algo você fez, mesmo que a criança ali ficou um momento desorganizada, mas um minutinho que você conseguiu acalmar, um minuto que você conseguiu fazer ela participar, seja mínimo, foi algo. E quando se coloca assim para a mãe de dizer, hoje não deu certo nada, hoje ela não fez nada, é uma frustração para a mãe de que ela perdeu o tempo dela ali naquela sessão, na escola. Aí então ela não fez nada, então não adiantou nada trazer ela. E isso vai causando uma falta até de estímulo para a família, né? E para o profissional não é bom. Você está sujando a sua própria imagem. Porque se você é um profissional realmente que você entende que precisa incluir e que você precisa fazer a diferença e que você é essencial, que você é importante, você não vai deixar aquela criança sair dali sem ter construído nada. Não vai. Pode ter certeza. Se você realmente entende sua função e quer fazer a diferença, você não fica ali sem nada. Você sai com algo construído. Porque nada é em vão. Você vai ter alguma construção. E isso é muito importante, ter esse cuidado, né, também, de não falar isso com a família, entender de outra forma e buscar. Se você ali não conseguiu aplicar a atividade que você queria, mas se você pegou uma bola, que a criança gosta de bola, e você conseguiu fazer ele se acalmar, se organizar, e ele trocou a bola com você, ele jogou, e ele prestou um momento de atenção com você, então você fez algo, você trabalhou a atenção com ele, você trabalhou a coordenação motora, visomotora, você conseguiu interagir com ele, então você teve um rendimento, entendeu? Então, tudo vai daquilo que você pensa, daquilo que está a sua visão, onde é que você está colocando sua visão. E é imprescindível, né, que o mediador atue para além do aspecto pedagógico, como também na ludicidade, incentivando a comunicação e interação social do aluno, na forma em que ele passe a ter iniciativas nas interações e consiga manter um diálogo com os colegas. Eu conversando com uma mãe esses dias, essa criança ela entrava na sala e qualquer dificuldade ela começava a chorar e se desorganizava, porque eu não consigo. Dizia logo que não conseguia. Eu, não, você consegue, vamos fazer, eu te ajudo, e assim a gente ia fazendo. Hoje em dia ele não faz mais isso, e nesses dias aí de São João, eu levei uma atividade temática que trabalhava, ele já está lendo, né? E ele era para olhar a imagem e procurar naquele palavras cruzadas onde é que estava a palavra relacionada à imagem.
Então, ele ia lá e procurava. Se tinha uma fogueira, ele ia procurar a palavra fogueira e circular ali, né, ou pintar em cima, marcando aquela palavra. E assim, sanfona, aí música, aí nisso eu perguntei, depois, né, coloquei um vídeo que tinha uma musiquinha aquela, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Aí ele disse, música? Digo, você gosta de música? Ele, sim. Peguei alguns instrumentos que já estavam ali no cesto, que eu ia estar para ele brincar, e tinha pandeiro, tinha violão, tinha outros brinquedos. Ele pegou o violão e começou violão. Aí ele disse, Pai Francisco. Aí eu entendi que ele queria a música do Pai Francisco. Fui lá rapidinho, pesquisei, coloquei a música de Pai Francisco. Quando eu coloquei a música do Pai Francisco, ele tocou o violão e dançava igual todo desengonçado do Pai Francisco. E eu disse, você gosta de música? Gosto. E quer tocar? Tu gosta de violão? É? Sim. Meu pai é músico. Trocou diálogo comigo. Pequenas palavras, né? Mas ele conseguiu pedir uma música, ele pegou um instrumento e ele passou para mim uma informação que eu não sabia, que o pai dele era músico. Eu sabia que o pai estava viajando e trabalhava fora, trabalha em São Paulo, mas eu não sabia que era músico. Então ele trocou esse diálogo. Quando eu contei à mãe, o pai é músico, tal, eu fui conversar com a mãe dizendo como ele fez, ela chorou de alegria. Porque para ele responder algo é muito difícil até com ela, para dizer se gosta de algo. E eu perguntei, você gosta de música? Ele, sim. E ainda disse que meu pai é músico. Então, houve essa troca, em uma brincadeira, na ludicidade, no brincar, no conversar. Então, isso, houve essa interação social, né? E é o que é preciso ser feito. Não só questão pedagógica, leitura, escrita, coordenação ali, traçados, ou interpretação de texto, matemática, raciocínio lógico, números, quantidades. Não. Através do lúdico você ensina muita coisa, né? Incentivando essa comunicação, principalmente também. Para que ele tenha iniciativas, para que ele interaja, né? Tanto com os colegas, né? Como manter esse diálogo, mesmo mínimo, mas manter um diálogo. A educação inclusiva, ela é um estudo de caso. O que significa dizer que cada caso é único, né? Então, a educação inclusiva é isso, é você fazer com que participar de forma que essa criança, que esse adolescente, que esse adulto, como em alguns casos tem adultos também, né? Seja visto como único. Cada um é único. E essa inclusão é um estudo de caso. Para você incluir alguém, você precisa conhecer, você precisa estudá-lo, você precisa saber as suas preferências, quais são as coisas que ele gosta, que ele não gosta. Todos nós temos coisas que nós não gostamos, né? Tem coisas que até hoje a gente já tentou e não conseguimos gostar, né? Já tentamos nos adequar e não conseguimos. Da mesma forma, são eles, né? Então, tem coisas que é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso entender, é preciso ter interação com a criança, é preciso essa troca, é esse além, esse olhar que vai mais a fundo para entender. E através dos seus gostos, das suas particularidades, aí sim você está incluindo, porque ele vai estar participando, né, ativamente. Você vai estar entendendo o que ele gosta, o que ele não gosta. Você vai estar entendendo o que ele quer dizer. Tudo vai ter uma reação, né? E você vai estar entendendo. Não vai ser nada alheio. Então, não se pode perder de vista a singularidade do sujeito, seu momento, nem sua história construída na família e continuada na escola. Então, a gente não pode perder de vista esse sujeito particular, né, esse momento, a sua história construída na família, e isso vai dar continuidade aonde? Na escola. Não podemos perder de vista. Toda a construção familiar, toda a nossa construção, aquilo que nós aprendemos em casa, que é a nossa base, nós levamos para o trabalho, nós levamos para
para tudo que nós fazemos em nossa vida, para a igreja, nós levamos para os ambientes sociais, tanto para as diversões, em tudo. Porque nós não conseguimos nos separar daquilo que nós aprendemos e vivenciamos. Então, nossa história construída em nossa família vai refletir lá onde eu estiver, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde for, né? Então, essa singularidade nossa, essas particularidades, eles também têm, não são nulos. Muitas vezes nós vemos como somente focamos no transtorno, em algo que é difícil, em algo que não tem algumas condições, que tem só dificuldades. Nós precisamos focar mais nesse sujeito, no momento que ele vivencia, na história que é construída, como eu estou continuando essa história dentro do ambiente escolar. Então, é muito importante. E sempre lembrar, inclusão se faz, conhecimento para incluir. Se eu não conheço, eu não posso incluir aquilo que eu não conheço. Eu não vou entender, eu não vou construir. É preciso conhecimento para que eu possa incluir. Pode passar. E aqui eu deixo uma frase, termino, né, minha aula de hoje, com essa frase. Achei muito interessante essa frase, o autor é desconhecido, mas muita gente tem usado a pandemia como desculpa. E aqui diz assim: a pandemia é a desculpa perfeita para excluir os que não são como a média, como a maioria, né? Então, a pandemia ela é a desculpa perfeita. Muita gente diz, porque na pandemia, foi a pandemia que atrapalhou. Realmente, a gente sabe os efeitos da pandemia. A gente sabe que a pandemia, ela trouxe alguns atrasos, até para crianças que são típicas. As crianças, elas tiveram um período afastado da escola, não tiveram a interação. As crianças, elas aprendem com o fazer, com o praticar, com o vivenciar. E elas ficaram em telas, aprenderam de forma diferente, não tinha essa interação. Podem ter construído e construíram, sim, né? Obtivemos conhecimentos. Nós hoje estamos aqui, né, com uma aula em que cada um está em sua casa ou em outros ambientes, em cidades diferentes, e podemos hoje, com tanta dificuldade, mas nós nos adaptamos, né? Então, ela tem culpa, a pandemia foi culpada de algumas coisas, houve alguns atrasos, sim, mas ela impede que seja feita a inclusão, ela impede que você, impediu que você procurasse ser um profissional melhor. Existem relatos de que alguns mercados de trabalho cresceram na pandemia, aumentaram. Tem pessoas bem de vida, né, que melhoraram sua aquisição financeira depois da pandemia. Então, a gente pode culpar a pandemia em tudo? Foi a pandemia que fez a criança ficar assim, é por isso que... Não. A culpa não está na pandemia. Isso é uma desculpa para excluir, para não fazer a inclusão como deve ser. Então, que possamos tirar isso um pouquinho de nós, porque há muito tempo foi colocado, foi enraizado ali. Aos poucos os próprios sistemas ele tem colocado, para que nossas mentes entendam que a pandemia atrapalhou, a pandemia atrapalha até hoje, e que não é feito isso por conta da pandemia, e a gente sabe que muitas coisas são desculpa para não fazer o que nós podemos fazer, para não fazer aquilo que o sistema pode fazer, que o governo pode fazer, para não fazer aquilo que as próprias famílias, os familiares podem fazer dentro de suas casas. Mesmo com a pandemia, aquele pai, aquela mãe que não tem contato mais dentro de casa com seu filho, que não via essa dificuldade do seu filho, que não olhava para o seu filho, na pandemia ele pôde ver. Então, é um fator bom. Em todas as tragédias, em todas as dificuldades, a pandemia trouxe dor, trouxe tristeza, trouxe afastamento, mas ela trouxe também conhecimento. Conhecimento próprio, conhecimento do outro, trouxe uma aproximação maior, nos desafiou a nos reinventar. Então, não podemos colocar desculpa para excluir. Então, vamos conhecer para incluir. Agradeço a todos que estiveram aqui. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição.
com certeza, né? Graciela aqui, né, falando. É uma estratégia muito fácil, né, para colocar desculpa na pandemia. Eita, Graça é maravilhosa, né? Sempre contribuindo de tantas formas, tanto nesse curso quanto do de Libras, Grazi. Sentimos sua falta, viu? Mas eu vi que você estava buscando conhecimento, como Lúcia falou, né? E a mensagem que eu deixo, eu pego uma carona nessa palavra aí, de Lúcia, e eu lembro de uma frase que eu sempre trago comigo. Quando uma pessoa diz que sabe tudo a respeito daquele assunto, é porque ela não se aprofundou. Porque quanto mais a gente se aprofunda em um assunto, a gente descobre que a gente não sabe muito sobre ele, né? Por exemplo, eu trabalho com Libras há 27 anos e todos os dias eu aprendo coisas novas. E cada dia que passa, eu vou me conscientizando que sei pouco e que sei pouco, que é da área de Libras, sabe disso, né? Porque é uma língua dinâmica. Né? Quando eu comecei a aprender, 500 sinais para mim era a língua completa. Né? Então, depois eu vi que os sinais básicos eram mais de 10.000 sinais. Então, veja aí a diferença entre quem se aprofunda e quem fica no básico, né? Então, a palavra é essa, conhecimento, buscar. Não existe problema sem solução, né? Cada problema, Mari? Só sei que nada sei, né? Porque quando a gente acha que sabe tudo, é porque a gente estacionou, a gente não aprofundou. Então, aprofundar os conhecimentos. O conhecimento, ele existe, ele está aí, né? À espera de quem vá lá e dizendo e faça a diferença, né? E é isso que a gente quer que vocês façam junto com a gente. A gente, né, lança a ideia, vocês vão lá comprar a ideia e vão buscar e traz para a gente o que vocês encontraram aí no caminho, né? A gente vai repassando alguma coisa do que a gente já encontrou, e aí vocês vão e ligam o site e vão descobrir novas coisas para enriquecer todos nós.